Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de março de 2021. Filme Soul faz a Pichar mergulhar mais fundo no recorrente tema da morte parte 2. Ao morrer, talvez encontremos nossos antepassados como caveiras numa dimensão cheia de animais alados. A depender dos universos criados pela Pichar em suas últimas animações, pode ser que também voltemos por um dia ao mundo dos vivos a partir de uma mágica antiga realizada por nossos filhos. Esses são alguns dos contornos que o estúdio deu ao tema que se tornou central em seus últimos longas, A Morte. Ela aparece em Viva a Vida é uma Festa, de 2017, Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica, de 2020, e Soul, lançado no último Natal na plataforma de streaming Disney. A Pichar já tratava de assuntos mais para adultos desde o início de suas produções, mas de modo tímido, segundo Humberto Neiva, diretor do curso de cinema da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP. Ela começa com temáticas bem infantis e com situações para criança, diz ele, que considera que as narrativas sempre estiveram inseridas em situações cotidianas e, por isso, exploram emoções universais, como anseios, amor e raiva. Com Viva, ele afirma que o estúdio mergulhou em questões mais profundas e passou a apresentar animações que, de tanto que se aproximam de inquietações adultas, nem se parecem com produções feitas para crianças. No filme, um garoto passa para o mundo de seus antepassados no Dia dos Mortos, tradicionalmente comemorado no México. Ele descobre que, do lado de lá, os que não têm seus retratos dispostos em altares no mundo dos vivos acabam desaparecendo até do mundo dos mortos. Eles começam a tratar da morte no México, com essa caveira que pode ser um homem ou uma mulher. Ela não tem uma questão de gênero, diz. Segundo ele, falar da morte de uma maneira não medrosa é uma das grandes sacadas da companhia para introduzir o tema no universo infantil. Mas é em Soul que o estúdio dá o seu mergulho mais profundo no assunto e entra em questões metafísicas, segundo o especialista. No longa, o músico Joe Gardner, primeiro protagonista negro da Pichar, morre logo antes do show que definiria sua carreira e tenta voltar à vida. Ao fugir do chamado Grande Além, ele acaba caindo no Grande Antes, onde almas ainda por nascer moldam a sua personalidade, acham seu propósito de vida e então ganham seu passe para a Terra. É nesta dimensão, inclusive, que a ideia de que as animações se aproximam cada vez mais do público adulto ganha um contorno mais claro. Joe conhece 22, uma alma que não consegue nem quer achar o seu propósito mesmo depois de ter como mentores figuras como Carl Jung e Madre Teresa, personalidades bem mais presentes na cabeça dos mais crescidos. Apesar de trazer isso de uma forma leve, o filme trata de assuntos mais contundentes da nossa criação, do nosso viver. É uma questão que nós adultos ficamos o tempo todo pensando. Por que eu vim para cá? Qual a minha missão? Afirma Neiva, o professor. Acho que, atualmente, os pais têm certa angústia em oferecer esse cardápio que tange realidades difíceis, afirma Carla Camurati, uma das criadoras do Festival Internacional de Cinema Infantil. Na opinião dela, a Pichar traz, desde o seu surgimento, questões fundamentais da existência humana, sempre pondo o dedo na ferida. Tem filmes que enaltecem só um lado mais bobo, infantiloide, que nada tem a ver com a criança necessariamente, ela diz. Humberto Neiva, da FAP, acredita que mergulhar na morte é um caminho de desenvolvimento da própria companhia, que encontrou uma linguagem madura para tratar desses assuntos difíceis.
em Soule, costurada a ideia de morte, uma segunda reflexão é posta pelo estúdio do que vale estar vivo. Se primeiro o protagonista acredita que seu propósito em vida é ser um grande músico, o desenrolar da história aponta para experiências humanas consideradas corriqueiras como sua verdadeira missão. Vale a pena morrer por esse negócio de viver? Se pergunta a alma 22 no filme. Sidou, que teve uma vida considerada banal pela personagem, quer tanto voltar para a Terra, deve mesmo valer. Ernesto Bozano, em seu livro Visão Panorâmica ou Memória Sintética na Iminência da Morte, afirma que ensinam as escolas ocultistas que, durante a crise de separação do espírito e do organismo somático e, algumas vezes, quando o laço fluídico, que une o espírito ao corpo, já rompeu, passam, diante da visão espiritual do agonizante, como em visão panorâmica, isto é, na sucessão mais rápida e quase instantânea, todos os episódios da vida terrestre do moribundo. Eles desfilam em ordem regular, seja em sentido inverso, seja em sentido direto, começando então na primeira juventude chegando aos últimos dias da vida, e se apresentam objetivamente, em forma pictográfica, de modo que o percipiente verifica enfim, plenamente, o que foi, em um conceito que lhe falta, a sua vida corrente. Além disto, as ditas escolas ocultistas são acordes em afirmar que, raramente, tal primeira visão recapitulativa provoque, no vidente, sensações profundas de satisfação ou de remorso, e acrescentam que assim é para conter o risco de que sentimentos emocionais sejam obstáculos ao desenrolamento regular dos quadros figurativos da vida decorrida. E, sempre a crer nos ocultistas, todos os acontecimentos da vida escoada, emergindo integralmente perante a visão espiritual dos moribundos, estão gravados, em traços indeléveis, no corpo astral e aí constituem um grande livro de créditos e débitos espirituais que ele deverá liquidar, inexoravelmente, numa nova existência. E assim, nos primeiros tempos se apresentará uma segunda vez ao espírito, então desencarnado, a mesma visão panorâmica de suas recordações. E, nesse momento, ele os considerará com um critério de julgamento penetrante, plenamente capaz de apreciar, desde que o espírito esteja em estado conveniente para fazer a avaliação dos efeitos em relação às causas, engendradas por suas próprias ações, durante a existência terrestre. Acontece, nesse momento, que experimenta satisfação muito pura em todas as vezes que os quadros pictográficos lhe apresentam os esforços que ele fez para elevar-se. Ao contrário, experimenta remorso e diminuição profunda à vista dos símbolos objetivos que lhe recordam suas fraquezas e sequência das suas faltas. Não existe mais, nesse instante, para ele nenhuma ilusão possível. Quanto mais vivazes são as imagens que ele considera, tanto mais eficaz e intensiva é a reação do espírito e, proporcionalmente, tanto mais depressa são dissipadas suas baixas inclinações. O resultado dessa revisão do passado pode contribuir para abreviar, na medida do arrependimento, a duração das sanções. Tais são os ensinamentos das escolas ocultistas. Convém notar que sua afirmativa concernente ao reaparecimento, em vista panorâmica, de todos os aspectos da vida, no momento da morte, longe de ser opinião estritamente teórica e de ordem fantástica, tem o caráter de fato cientificamente reconhecido, apoiado que está em grande número de observações incontestáveis. Esta certeza, de resto, tem sido aceita sem reserva, mesmo pelos representantes da psicologia oficial. Entretanto, concebe-se que eles expliquem o fenômeno de modo bem diferente do que o fazem os ocultistas.
Suas interpretações, de natureza rigorosamente psicológica, parecem racionais e legítimas, ainda que sejam puramente formais e bem pouco substanciais, assim como ficam bem longe de resolver o problema, o que, aliás, não afirmam os homens de ciência. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.